Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, ó, que é de república, essa é uma questão muito linda, de república democrática, república liberal democrática. Vamos lá, história do Brasil, república, vou pegar aqui uma cor preta, república democrática. A República Democrática é um período que está entre duas ditaduras, né? A ditadura do Estado Novo, varguista, e a ditadura civil-militar, né? Que é o período militar do Brasil. Então nós estamos falando aqui de um período que está entre duas ditaduras, que é o período de 1946 até 64, né? 45 termina o Estado Novo, a ditadura Vargas, e 64 inicia a ditadura civil-militar. Então esse é o período que nós chamamos de República Democrática. Bom, vamos lá para o enunciado. Considerando as décadas de 1950 e 60, então tá dentro aqui, ó, do período democrático. No Brasil, então aqui a gente já sabe o tempo, lembrando, né? Toda vez é bom saber o tempo, espaço, sujeito. Tempo, espaço, sujeito, tá? Muito importante sempre, gente. Então vamos lá. Considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e o DN convergiam na defesa da... Turma, nós sabemos que esse tipo de questão vai estar na sua prova lá no dia 3 de novembro, né? Qual é o tipo de questão que vai estar lá na sua prova no dia 3 de novembro? Texto 1, texto 2. E aí, você já imagina que o enunciado vai te pedir ou a diferença entre o texto 1 e o texto 2, ou a semelhança do texto 1 com o texto 2, ou a ideia de complementariedade, né? Um está complementando o outro, e aí tem que saber o que está complementando do texto 1, do texto 2, ou do texto 2 do texto 1. Então, assim, não tem muito o que correr. Aqui você precisa ler os dois textos e procurar, na verdade, entender o que o enunciado está te pedindo, né? Entender se é a semelhança, se é a diferença, se é o complemento, o que é. Nesse caso aqui, eles querem conversão. Convergir é o quê? É a semelhança, tá? Eles querem a semelhança. Porque conversão é quando você... Lembra lá de placas tectônicas do Léo, né? Movimento convergente é quando você encontra, né? Você encontra duas placas. Aqui, as ideias estão se encontrando. Então, a gente quer saber aqui quais são as semelhanças entre o PSD e a UDN. Porque o nosso assunto aqui, os sujeitos dessa questão, são os partidos, PSD e UDN. E aí eu chamo a atenção para esse período que nós tínhamos 3 grandes partidos nesse período. Nós tínhamos o PSD, nós tínhamos o PTB era um partido muito importante também, nós tínhamos a UDN. O PSD e o PTB eram um partido de base varguista, eles surgiram de antigos aliados do Vargas, quando ali acaba o Estado Novo, quando volta o pluripartidarismo, né? E a UDN surgiu como oposição ao Vargas, tá? É um partido de oposição ao Vargas. Inclusive o Vargas chama a UDN de entreguista. Por quê? Porque está muito ligado ao capital estrangeiro. Muito ligado às empresas, às multinacionais, transnacionais, ao capital estrangeiro, tá bom? Então vamos lá. Nós precisamos da semelhança, ok? O que converge no programa do partido PSD e no programa do partido da UDN. Vamos ler primeiro o programa do Partido Social Democrático, do PSD. Sobre os capitais estrangeiros. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Lucros auferidos aí são os lucros conquistados, né? Os lucros que estão ali já contabilizados. Bom, então, o que está falando aqui o texto, o programa do Partido Social Democrático, né? Está falando que é importantíssimo a entrada de capital estrangeiro. Ó. É indispensável manter um clima propício à entrada de capital estrangeiro. Então, é importante entrar de capital estrangeiro, tá? É importante. Mas,
o que o programa do PSD está falando? Ó, esse capital estrangeiro tem que entrar, é indispensável. Indispensável é igual quando eu te chamo para uma festa e aí tá escrito lá no convitinho. É indispensável a apresentação deste, ou seja, você tem que apresentar. É importante você levar esse convite com você, né? Ou seja, então é importante entrar capital estrangeiro. Porém, esse capital estrangeiro aqui, ele tem que ser controlado. Não pode chegar aqui a empresa multinacional, transnacional, ganhar muito dinheiro, pegar o lucro e enviar lá para a matriz. Não é assim, não. A parte do investimento, da renda dessa empresa, desse investimento, capital estrangeiro, ele tem que ficar no país, olha lá, tem que ser retido no país, né? O lucro também, a parcela dos lucros oferecidos tem que ficar aqui, né? Não ir para a matriz. Então, vamos ver o que a UDN está falando. A UDN fala, o que a UDN fala? A UDN está falando, ó, apelar para o capital estrangeiro, ó, então nós precisamos de capital estrangeiro também. Necessário para os empreendimentos, ele é necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para sair dos juros. Olha só que legal, então. Os dois textos estão falando que é importante a entrada de capital estrangeiro. O UDN fala que é necessário, o PSD está falando que é indispensável, então são importantes. É importante a entrada de capital estrangeiro. Porém, há uma diferença. A UDN fala que tem que ser livre para a saída de juros, ou seja, do lucro da empresa aqui. Tem que ser livre para sair esse dinheiro daqui, do país, para a matriz. Já o PSD está falando, não, esse lucro tem que ser retido aqui, ó. Grande parte tem que ser retido. A maior parcela possível dos lucros tem que ficar no país. Então há uma diferença. Mas nós queremos a diferença em humana. Em humaninhos. Nós queremos a diferença? Nós queremos o quê? A semelhança. E qual que é a semelhança? É a captação de recursos no exterior. Né? Então a semelhança aqui é a letra E. Captação de recursos do exterior. Porque a autonomia de atuação das multinacionais é diferença. Porque quem defende a autonomia da atuação das multinacionais é o UDN, a PSD não. A descentralização da cobrança tributária não é falada aqui, né, no texto. A flexibilização das reservas cambiais, quem defende, na verdade, é só o UDN. PSD não. A liberdade de remessa de ganho. O que é remessa de ganho? É você enviar o ganho seu aqui no país para a matriz. Quem defende isso, que você pode enviar o seu ganho, o seu lucro aqui no país para a matriz, para outro país, é, na verdade, a UDN. O PSD fala que o lucro tem que ficar retido no país onde a empresa está. Moral da história, questão linda. Linda. Questão alternativa, letra E.